Olá pessoal, agora sim estamos de volta com a nossa live ao vivo, né? Estamos ao vivo no Instagram. Nossa live mensal, quem já acompanha a gente agora faz uma live uma vez na última segunda-feira do mês e nós iremos falar da política, né? Do que aconteceu politicamente no mês de janeiro. Estaremos presentes hoje eu e a Júlia, só que eu vou confirmar se ela já está online aqui para que eu possa adicioná-la. E a gente vai falar. Como a gente combinou, né? Todo mês a gente vai entrar e fazer essa live. Porque fica mais fácil, a gente discute o assunto principal, os principais assuntos do mês. Fevereiro foi um mês mais curto, tivemos carnaval, então tem poucos assuntos. A gente vai falar especificamente dos partidos, né? Que estão sendo formados em Nova Lima e dos partidos que declararam já apoio ao governo João Marcelo. Só para aceitar para a gente começar a nossa live de fevereiro de 2024. Seja bem-vinda, Júlia. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Tudo bom? Você está me vendo? Eu estou te vendo normal aqui. Hoje, para mim, está tudo tranquilo. Tô te vendo. Tá tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Certinho, estou te ouvindo. Júlia, então, eu anteriormente que eu estava explicando para o pessoal, né, que a gente está seguindo a nossa pauta de uma live por mês. A gente vai tentar manter ela toda última segunda-feira do mês, que a gente pode fazer uma análise, né, do que aconteceu. A gente fez em janeiro e agora a gente vem para fevereiro. Se apresente para que se alguém ainda não te conhece, né, passa a te conhecer. Você está te conhecendo a partir de agora. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia Giovanni. Eu sou colunista do Jornal Minas. Falo de política semanalmente no jornal, no meu perfil. E a gente vem debatendo, né, Thiago? Bom tempo. Falando mais da política aqui da nossa cidade mesmo. A gente fala, eu falo da política nacional, estadual, mas a gente tem focado um pouco aqui em Nova Lima por conta do que vem acontecendo, né? Das movimentações, a gente está em ano de eleição, então se você não me conhece, vem para o meu perfil, a gente tem muito vídeo legal explicando um pouquinho de política, né, Thiago? Para quem não gosta de política, para quem gosta, mas quer entender um pouquinho mais, a gente faz política de propósito aqui. Excelente. Pessoal, eu estava explicando para eles que a gente fala do mês todo, só que em fevereiro está sendo um mês atípico, né, que já é um mês naturalmente menor. Então começa a reunião da Câmara nesse mês, a Câmara volta a trabalhar e a Prefeitura também. Porém, a gente teve carnaval, né? Então acabou que esse mês ele ficou realmente muito quebrado. Então tivemos poucas pautas políticas, mas as duas pautas políticas que tivemos são muito importantes, que a gente destaca primeiro os 14 partidos que já declararam apoio ao governo João Marcelo e também a lista, né, que a gente deu um furo de reportagem onde a gente divulgou uma lista com as possíveis formações partidárias para concorrer às eleições de 2024 em Nova Lima. Falando especificamente da candidatura ao vereador, à Câmara de Nova Lima. Essa reunião dos partidos, né, essa cerimônia, esse movimento, deu início aí a essa agenda, vamos dizer assim, né? Como você disse, como a gente já teve o carnaval no início do mês, no início do mês de fevereiro, né? Geralmente ele vai no finalzinho do mês, vocês pegam um pedaço de março, a gente meio que inicia o ano político, assim como para as outras ações, né, Thiago? A gente brasileiro meio que começa o ano depois do carnaval. Então, assim, antes disso, teve essa agenda com os partidos que se colocaram na base de João Marcelo. Por que isso é interessante? Por que isso é importante, gente? Na última eleição, João Marcelo, a chapa de João Marcelo, foi vitoriosa e, para quem não se lembra, foi uma união, né? O grupo de João Marcelo, os partidos que apoiaram a candidatura dele foram 6 partidos, se não me engano. Esses 6 partidos apoiaram o nome de João Marcelo, foi uma chapa vitoriosa, e agora, no início do ano, a gente já vê um número de 14 partidos. É uma evolução, assim, significativa, dá um recado muito forte para a sociedade, para a comunidade política, para a população, de aprovação ao governo de João Marcelo, de reunião de forças. Esses partidos estão em torno do projeto que está dando certo.
acredito na opinião deles, para estarem aí apoiando um próximo mandato. Então, acho que dá um recado muito forte para a sociedade o tanto que cresceu a base de João Marcelo, o quanto cresceu. Então, a gente vai ver as repercussões dessa união, né, desse movimento, manifesto que eles fizeram em torno de João Marcelo. Mas é um recado muito forte, esses 14 partidos. Para aqueles mais atentos, tá? Talvez a gente tenha alguns leitores mais atentos. Isso aconteceu no dia 31 de janeiro. Então já foi em janeiro, porém a gente já tinha feito nossa live, então a gente está falando em fevereiro, tá? Mas foi no dia 31 de janeiro. Sobre isso, eu queria destacar alguns pontos. O Partido Novo, que pela primeira vez vai ter chapa em Nova Lima, né? Que eu acho que é uma novidade para a cidade. O partido do governador Zema ter uma chapa aqui e inclusive estando com a prefeitura, né, com o João Marcelo, porque a gente vê que existe agora uma ruptura em relação ao governo do estado, onde que o Novo ele parece seguir com a candidatura de Cleitinho e João Marcelo parece que vai seguir junto com o PSD, que é a candidatura de Rodrigo Pacheco. Porém, o Novo ele se posiciona ao lado de João Marcelo, pelo menos nesse momento em Nova Lima. Outro fator importante também é a presença da Viviane Matos, né, que são, na verdade, eu vou falar de duas mulheres, e da Natiele, que são as duas mulheres líderes partidárias desse grupo. A Natiele, inclusive, ela está no PV, que é federada ao PT, que também, apesar desse apoio, pode ser um apoio que na eleição ele não seja oficial. Então, acho que a gente deve destacar esses dois pontos. Isso mesmo, Thiago. Por que o PV, vamos dizer assim, é um apoio inicial e tem que ser confirmado? Porque o PV, para quem não sabe, ele faz parte da federação que une PT, PCdoB e PV. A federação é como se fosse uma coligação de partidos, uma coligação a longo prazo, 4 anos, em torno de um projeto. Então, neste momento, o partido se colocou na base de João Marcelo, mas, segundo a federação, eles precisam os 3 definirem. Juntar PCdoB, PT e PV, montar uma direção que vai organizar essa federação para a eleição municipal. Então, pode ser que lá na frente não haja acordo entre os 3 partidos e o PV tenha que se retirar dessa base. Ou que permaneça independente, que seja uma decisão, né? Mas é algo que precisa ser visto lá na frente. Então, por isso, é importante ressaltar que o PV estava nessa reunião, o PV já participa do governo, né, em parte. Então, é um apoio prévio, podemos dizer assim, um apoio prévio e a se confirmar no futuro. E a partir desse momento, né, começou-se as discussões que a gente vai entrar agora na janela partidária que inicia agora em março, dia 5 de março. Quais são essas discussões? Só para a população entender, os partidos eles precisam ter uma base de candidatos que são o número de cadeiras mais um. Nesse ano mudou, antes era 10, o número de cadeiras mais 50%, então são 16 candidatos. Desses 16 candidatos, 30% tem que ser de gênero. Não diga que tem que ser mulher, né? Ou, no máximo 70% de homem ou no máximo 70% de mulher. E reservando 30% por gênero oposto. Então, dessa forma, normalmente, pode ser diferente, mas normalmente o partido ele vai ter que ser formado por 11 homens e 5 mulheres. E aí começou aquela caça, né, aos pré-candidatos, entre esses 14 presidentes dos partidos, mais junto o Vitor Penido, que é presidente do PL, mais o Wesley, que é presidente do Republicanos, né? E quem mais que está aí, e mais o assessor de Boi, que é presidente do MDB, e o PT, que tem seu presidente, e o PCdoB, e o PSOL. Então a gente tem um cenário aí em volta de uns 17, 18 partidos em Nova Lima. Esses 17 partidos precisam ter 16 candidatos cada um. Então a gente está falando aí de um cenário de mais de 200 pessoas. Para uma cidade de, sei lá, 60 mil eleitores, né? 60 mil pessoas aptas. Isso. Tem que ressaltar, Thiago, que essas 16 cadeiras por partido, elas valem para os partidos que estão disputando independente. Para o da federação, isso mesmo. No caso, por exemplo, do PT, PV e PCdoB, eles têm 16 vagas.
Os três têm que entrar em acordo e colocar 16 vagas, 16 candidatos. A mesma coisa vale para o partido do prefeito, que também é uma federação, que é o Cidadania e o PSDB. Então, ali são 16. O que na última eleição foram dois partidos, você teria direito ali a 30, né? Que era 10, era as cadeiras mais 50%. Ao invés desses 30, vão ser 16, ou seja, é preciso qualificar também esses candidatos. E aí a procura é ainda maior, né, Thiago? A Isso. responsabilidade e a busca fica mais pesada. E dentro desse cenário começou as discussões, aquele acordo, vai, vem, para onde que fulano tal, para onde que fulano vai. E isso tudo estava acontecendo de bastidores, a gente já sabe, né? Pelo menos aqui na redação, falo da minha parte da redação, que isso já é uma discussão que vem há uns 3, 4 meses, mas ela se afunilou agora nesse pré-carnaval, depois desses partidos bem definidos. Por quê? A gente sabe que desse cenário de 17, 18 partidos, 50% talvez vão ter condições de disputar uma vaga, né? Os outros 50% acabam ali uma composição, mas eles não conseguem nem formar uma chapa real. E dentro disso a gente conseguiu essa lista onde fala principalmente onde que vão os vereadores de mandato e alguns secretários que na teoria são os puxadores de votos, né? Aqueles que são considerados os aptos a serem eleitos. A gente sabe que política é só depois que abre, mas você tem que fazer um planejamento. Um planejamento você faz com quem já foi testado em urna, avaliando o trabalho da pessoa, e dentro disso é mais ou menos aquela questão no olheiro de futebol, né? O agente político ali, ele vai criando a melhor estratégia para ele conseguir uma ou duas cadeiras na Câmara. Eu não acredito em 3 cadeiras. Somente conseguirá 3 cadeiras o partido do governo. E muito, mesmo assim, muito difícil pelas contas que a gente está fazendo. Nova Lima, eu acho que a última chapa a conseguir 3 cadeiras foi a chapa de Fausto, né? Que foi o PSD, o PR e o PPS, que era o Cidadania na época, que era o antigo PPS. Eu não sei se é só para mim, Thiago, mas seu som ficou bem baixinho. Peraí, deve ter alguém Voltou, ligando voltou. aqui. Voltou? Devia ter alguém me ligando aqui. Mas, então, o que, que acontece? O único partido que eu lembro das últimas eleições a fazer 3, a única coligação foi essa, que foi o PSD de Fausto, do vereador Fausto, mais o PPS, que é o antigo PS, que é o Cidadania, que era o antigo PPS, que virou PPS, e o PR. Essa chapa fez 3. Depois disso, mais ninguém fez. Então, é muito difícil falar. João Marcelo foi muito bem votado, eles fizeram 7 mil votos na última e não conseguiu colocar 3 para dentro, né? Então, eu acho que contar com 3 é muito arriscado. Eu acho que a gente pode cravar aí que o João Marcelo com certeza faz 2 e talvez mais outros 2 partidos consigam fazer 2. E na minha leitura vão vir vários, cerca de 8, 7 partidos aí com 9 com um vereador. Mas aí a gente vai entrar nessa discussão na hora que a gente começar a falar dos partidos. Sobre esse apoio de João Marcelo, você tem mais alguma coisa para falar? Você acha que isso é relevante, esse número de partido, tendo em vista que na última, ele mesmo com um número muito menor de partidos, venceu a eleição? Como que você vê Não, isso? eu acho sim que é muito relevante esse manifesto. Ele não é só o apoio, é fazê-lo publicamente, é dar este recado, criar um ato político dizendo: nós estamos com o prefeito. É dar um recado intencional. Então, de fato, mostra uma força. Outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar, o seguinte, que com aquela quantidade de partidos, sendo uma aposta, João Marcelo era vice de Vitor, mas naquele momento era uma aposta, disputar contra, né, o seu criador, vamos dizer, né, contra o prefeito, contra a chapa do prefeito, foi uma aposta. Então, sair deste lugar de aposta, 4 anos depois, disputar numa base de 14 partidos é muito importante, é dar um recado muito importante. Eu estou indo muito forte. Eu acho que é importante a gente entender isso. A gente falou de 14 partidos. Já de cara, a gente já pensa que o PV vai ter que definir a vida dele. Eu acredito que ainda pode mexer isso aí. Pode ser que outros partidos sigam né, outro caminho, mas pode ser que outros apoios ainda venham, porque ainda tem gente solta, ainda tem partido que está se formando. A gente vai ver a lista dos pré-candidatos, né, desses nomes,
E se a gente contar aquele número que você fez, né, Tiago? Se de cada, exceto as federações, se de cada partido são 16 vagas, a gente ainda tem, essa lista ainda vai crescer bastante. Então é possível que esses partidos se movimentem, essas placas tectônicas ainda venham se movimentar. Mas para este momento, há 10 meses da eleição, 14 partidos, é uma informação, um recado muito importante. Em relação ao partido, eu penso como uma amiga nossa, né? É só sopa de letrinhas. O importante são as pessoas. Eu acho que o partido, ele mostra esse apoio sim, mas mais importante dos partidos é quem essas lideranças estão trazendo na base. Você vê ali que alguns partidos, eles são nitidamente colocados pessoas para ocupar espaço. Por exemplo, tem um vereador aí, o Anizinho, ele ocupa espaço em dois partidos. O PSDB, ele colocou seu chefe de gabinete, e o PSB, ele colocou um assessor. Isso é uma ocupação de espaço. Eles não vão conseguir montar mal o PSDB. Então, a gente tem que prestar bem atenção. A população não, mas a gente, como analista político, a gente tem que ter essa consciência, né? Que existe uma diferença do partido, da letrinha, e do partido encorpado ali, que realmente vai fazer. Neste caso aí, Panizinho, ele tenta dominar dois partidos, mas realmente ali, o único partido que vai ser montado, e mesmo assim, ele só vai ser montado porque tem estrutura de cidadania, é o PSDB. Então, são partidos de ocupação de espaço. Outro partido aí também está bem nítido, que é uma ocupação de espaço. Pode vir a ser montado, mas é o PMN, eu esqueci o nome dele agora, ele mudou o nome, que está com o Olindo, Bruno Duarte. Ah, Mudou o nome, Agir não, Agir não, a o outro. gira do Toninho. Mobiliza, é tanto nome. Mobiliza. Isso. É um partido que é nitidamente. O Bruno Duarte foi colocado ali como uma ocupação de espaço para você fechar uma agenda. Se você precisar ter uma estrutura ali, você tem uma sigla, né, para acompanhar. Mas, a partir do momento que você coloca Olindo ali, o Bruno Duarte nesse partido, e o candidato vai para outro, então indica que esse partido não é o É foco um do backup, né, candidato. Thiago? Isso. É um Então, backup. Então, só para a aqui, gente. olha, fica aqui uma bola de segurança. Isso, para a É gente ter importante essa noção. É importante isso que você está falando, Thiago, porque a gente acompanha, a gente tem essa noção, mas, de modo geral, as pessoas não entendem muito esta sopa de letrinhas que o pessoal faz. Por quê? Partido que pega e trabalha no dia a dia, existe, tem agenda, tem ideologia que você gosta, que eu gosto. O partido, o nome partido, ele pressupõe um grupo de pessoas com uma ideologia para conquistar poder através do voto. Essa é a determinação de um partido. No Não mínimo existe tem um partido projeto, político. né? Não precisa nem ter Não ideologia, tem que ter existe um partido projeto. político. Isso, vamos pôr assim, na teoria, não existe partido político que não queira ganhar poder através do voto. E não está ruim. Ganhar poder é você poder fazer alguma coisa, de preferência coisa boa. Para o povo, de preferência algo que o beneficie. Mas, na prática, a gente sabe, né, Tiago, a gente que acompanha, sabe que a maioria dos partidos sequer se move, tem qualquer movimentação, tem qualquer tipo de ação durante o período entre as eleições. Ou seja, passou a eleição, o partido morre. Grande parte deles não tem movimentação, não disputa a sociedade, não fala de projeto, principalmente se não tiver elegido ninguém, esse partido, ele adormece. Então, ele fica meio sem dono, no limbo. Aquela pessoa que foi presidente, porque tinha aquele interesse, ela nem lembra mais que está naquele... É mais ou menos isso, né, Thiago? Tem um amigo meu que ele é palestrante. Ele me contou outro dia que ele encontrou um despachante de partido. O que é o despachante? Ai, Thiago, eu quero o partido tal. Ele vai lá, descobre com quem está o partido. Ele vai na direção estadual, organiza, regulariza e entrega para o candidato. Então, é assim. Existe esse jogo por trás. Por quê? Porque toda pessoa que quer ser candidato precisa estar afiliado a um partido. E na hora de montar essa chapa, você precisa ter essa segurança. Por quê? Já a gente sabe que acontece, né, Thiago? De uma pessoa tomar o partido da outra. Aconteceu que não Lima, já. Aconteceu que não Lima.
recentemente com o PMDB, né, e com o próprio Republicanos também, que estava com o grupo do governo, com o grupo que agora está com o governo, na época não estava, e o Wesley ele acabou assumindo, né? Isso, então não tem amor, não. É cálculo, matemática e política. É, essa questão, como eu disse, eu não concordo que partido seja uma sopa de letrinha, mas muita gente trata assim e só lembra de montar partido quando é necessário. Então, com algumas exceções, é o que está posto. Como você disse, alguns partidos estão aí, talvez não vão para frente, não vai montar chapa, mas tá com alguém para servir de backup. Caso alguém tome lá o seu partido, você tem um partido para disputar. Mas é isso, vamos para frente. Isso, só para terminar, a última questão que eu quero falar, não sei se está todo mundo, mas nessa foto aí que a gente está de capa aí da matéria, eu acho que a gente pode destacar também, se a gente já quiser fazer uma análise prévia, os partidos onde que estão os secretários do governo, que é o PP, que está com o Fuca, que é o PSD, que está com o Cadu, o Avante, que está com Alvo? Stefano, e o PRD, que não está com o secretário, mas ele é do grupo de Gabriel Coutinho. Então, esses quatro partidos, com certeza, serão montados pelo governo, porque você não destaca um secretário à toa. Né? Quando você coloca um secretário ali para ele montar partido gasta energia. Né? Então, a pessoa está ali gastando sua energia, gastando sua estratégia, não é à toa. Então, a própria foto já mostra alguns detalhes aí que a gente pode ver, né, o que virão pela frente. Então, é só isso que eu queria passar. Importante também eu quero destacar aqui o Toninho no Agir. O Toninho, quem não conhece ele do Cruzeiro, eu brinco que o Toninho ainda faz a política do café, do pão de queijo. Ele não é de WhatsApp. Eu outro dia encontrei com ele ali, ele disse assim, não, eu vou lá em Santa Rita, não sei, em Bicalho, tudo que você vai fazer? Não, vou pegar um mototáxi aqui que eu tenho que conversar com o pré-candidato. Eu falei, Tony, liga, manda WhatsApp. Não, eu vou e converso pessoalmente. Então ele ainda faz essa política antiga, né? Mas é uma política extremamente necessária em municípios igual Nova Lima. O ato da conversa, né? Isso. Então, mais alguma coisa? Podemos passar? Podemos passar. Então agora a gente vai para a nossa pauta, eu acho que é a principal do mês, né? Que é a lista com possíveis, tá? Lembra bem dessa palavra, possíveis, porque as pessoas ficaram meio estressadas, meio nervosas aí. Por que essa matéria específica, essas duas, deixa eu ver se a outra foi eu que escrevi também. Eu assinei as duas, essa eu escrevi. Por quê, pessoal? Então, só para contextualizar, Júlia, eu tive acesso a uma lista. Essa lista, ela tinha nomes do governo, nomes da oposição e nomes de vários partidos, onde que já mostrava mais ou menos, a partir de dia 5 de março, com essa abertura da janela partidária, principalmente as movimentações de quem tem mandato. E por que isso é importante? Porque antes disso, né, Júlio, o vereador não pode mudar de cargo. Eu acho que você pode explicar isso melhor para a população. Né? Ele não pode mudar de partido. O que acontece? O mandato é do partido. Quando um vereador ele é eleito, ele exerce o mandato, mas o mandato é do partido, exatamente para que o partido não seja tratado com desdém, para que ele não seja tratado como uma sopa de letrinhas. Por quê? É o partido que disputa a sociedade, ele que tem projeto. Então, você imagina, você vota num candidato, vou colocar aqui os extremos, tá? Imagina, você vota num candidato do PT, que tem uma bandeira definida, e aí, assim que ele ganhou, ele vai lá para o PL, que é, vamos dizer, o oposto, o extremo oposto. Isso seria um estelionato eleitoral com o eleitor, porque são projetos totalmente antagônicos. Então, para que não houvesse esse tipo de infidelidade, que a gente chama de infidelidade partidária, foi criada uma regra que, para você deixar o seu partido depois de eleito, tem algumas regras, né? Pode acontecer, o partido pode expulsar o vereador, o deputado, que vale também para as outras câmaras, né? O partido pode expulsar, o vereador, o político pode pedir para sair baseado em algumas premissas, mas na regra, na via de regra, existe a janela partidária, que é aquela parecida com a do futebol, que é a partir de tal prazo, que aí no caso começa de 5 de março, né, Thiago? Até o dia 7 de abril. Político, ele tem isso, ele tem a liberdade de trocar de partido.
olha, caminhei com o partido, não tenho mais esse pensamento, ou a gente não tem mais, tem algum atrito, eu quero trocar. Então, você vai trocar. Há cerca de 6 meses antes da eleição, ou seja, você vai trocar para disputar novamente. Então, a abertura dessa janela, ela é um marco para os outros partidos. Por quê? Muita gente espera a troca desses medalhões, que é como a gente chama, quem já tem mandato, e que, por consequência, tem uma facilidade maior, tem mais exposição, tem projeto para apresentar, do que os outros pré-candidatos. Então, muita gente espera essa troca, caso as trocas acontecerem, para se organizar ali. Mas as conversas vão acontecendo, né, Thiago? Não deixa para conversar lá na hora. Você vai ter nessa conversa, e geralmente as conversas muito privadas. Geralmente a conversa muito fechadinha. Para quê? Para não vazar, igual vazou. Né, Thiago? Isso, e a gente consegue essas informações muito através do nosso trabalho, né? E dentro disso, Júlia, quando a gente chega a ponto de divulgar, eu já fiz todos os levantamentos. E aí eu posso expor alguns bastidores aqui, né? Já teve pessoas falando aí que a gente errou só 2 nomes, né? Então, tipo assim, indica assim, uma força muito grande na informação que foi traga. E importante, pessoal, quando eu coloquei possíveis, por quê? Porque a partir desse vazamento, que foi através da imprensa, não através dos grupos partidários, outras estratégias já estão sendo traçadas. Porque pessoas viram ali que existia o chamado grupo da morte, que existia o chamado também o partido que pode flopar. O que é o partido flopar? Né? Ele não conseguir fazer o quociente eleitoral ali e não fazer ou um partido ter 2 candidatos muito fortes ali e esses candidatos se matarem, né? Deixar um candidato fora. Então, a partir do momento que a gente divulgou essa lista, começou-se uma grande movimentação. Né? Então, provavelmente, haverá pequenas mudanças. Mas a grande base é essa, e a partir de agora vamos começar a falar de como ficarão esses possíveis partidos. Lembrando, tá, que ao todo 16 candidatos, eu divulguei aqui somente 2 ou 3 que a gente tinha com mais certeza, mas em breve a gente vai atualizar essa lista de acordo com o mês, aí a gente vai ter um mês para falar disso. Foi meio que um efeito. É possível que aconteça, né, Thiago? Meio que um efeito borboleta. Ou seja, o fato dessa lista ser divulgada pode ser que mude alguma coisa. Por quê? Um fica sabendo ali da estratégia do outro. E a temperatura o partido tem que ser forte, a chapa tem que ser forte, mas não forte demais. Porque se ela for fraca, ela não elege. Se ela for forte demais, já fica meio previsto. Olha, fulano e ciclano se elege e eu não vou me eleger, tchau. Vou para outra. Isso, Então, pode isso acontecer esse efeito. desanima. Pode acontecer esse efeito. Edmil, tá falando que a lista está sem sentido. Edmil, pode printar ela, tá? Eu estou te falando, ela está totalmente certa. Totalmente não, 90% certa. Vamos fazer um bolão, hein, Thiago? Ela, eu falei que o pessoal pode printar aí. E eu não posso, tem muita coisa que a gente não pode falar. Mas já tem candidato querendo mudar por causa da lista e me ligando os bastidores, aí eu não posso fazer nada. Mas a lista, ela é prévia, tá? A gente já teve acesso a ela há uma semana antes da gente fazer a divulgação e a gente segurou um pouco a divulgação só para a gente ter mais algumas certezas. E aí, depois da divulgação, a gente já tem mais nomes para falar, que a gente vai falar mais para frente. Edmil está conversando aí, vamos só falar. Todo candidato vai negar qualquer coisa, Edmil. Agora não é o momento de você falar. É isso que a gente está mostrando. A lista, ela não era o momento natural dela ser divulgada por causa disso, porque tem candidatos, aí a gente vai começar a falar dessas chapas, que elas se matam e você pode desanimar muito sua base, dependendo do que você for. Você tem que olhar muita coisa. A base do candidato pode desanimar. O investidor do candidato também, né, que política ele tem um custo. O investidor do candidato pode ver, ó, cara, se você estiver nessa situação aí, é uma chapa muito complicada para eu estar aí, para eu estar com você. Então são várias coisas. Nesse momento é igual o time de futebol, todo mundo vai negar, não vai acontecer. Mas aí vamos aguardar. Eu estou falando assim, podem printar. Essa lista eu garanto, 90% de acerto. E depois depois que tiver acontecido, eu ainda falo alguns bastidores mais legais aqui. A gente vai ter oportunidades para falar. Então podemos começar, Júlia? Falar de partido por partido? Vamos começar? Vamos começar do PSOL? Vamos. Pessoal, a gente divulgou aqui a Duda Otero e a Nídia Sabino, né? Acho que o pessoal você conhece melhor, né? O grupo, Eu né? acho que faz
muito sentido esses dois nomes, porque Duda Otero foi a candidata a vereadora na última eleição, foi muito bem votada, né? Se não me engano, ela teve mais de 900 votos, foi 800, muito bem votada. 840, 800, eu acho. foi bem nessa, fiquei com 900 na cabeça, mas é isso. Foi bem votada, não foi eleita exatamente por falta de, né, não por falta de voto só, né, de chapa só, mas ela não, o pessoal não veio forte na última eleição. Ou seja, ainda que ela tivesse voto suficiente para ser eleita, também não conseguiria por conta do coeficiente. A Nídia, ela foi candidata na última eleição pelo PT. Foi uma candidata que ela já saiu há um bom tempo do PT e figurava como pré-candidata a prefeita. Chegou a se fazer esse anúncio da Nídia Sabino como pré-candidata a prefeita pelo PSOL. Aí agora nós vamos ver, né, nos cenas dos próximos capítulos, se ela vem de fato como vereadora ou se o PSOL vai apoiar algum outro partido, que se apoiar outro partido, sei lá, ou for para a base de João, ou se for para outra candidatura, aí faz sentido a Nídia e a Duda, assim, com outros candidatos, disputarem as cadeiras do Legislativo. Mas eu acho que faz muito sentido. Eu acredito, Thiago, aí vou colocar aqui uma coisa minha, uma informação aqui, da Cristiane também, Cristiane Nunes, Cristiane que está no Nunes, PSOL, ela está no ela pessoal? está no PSOL. Aí estou falando assim, ó, é Júlia Giovanni, não é o jornal que está dizendo, tá? Que ela venha como candidata pelo PSOL. E é Mas uma aí na pessoa. questão, tá, só fazer um parênteses, aí a gente tem um problema, porque a irmã dela também é candidata, que é a enfermeira. Pois é, Não, ela fez 600 votos na última, eu esqueci o nome dela agora, desculpa, sei. a Karina. Então ali Exatamente. tem que haver um acordo Na entre a última, família, porque na última em eleição, 2012 foi, em 2016 foi a do essa menina, a Cristiane. depois foi a irmã, E aí, isso. o acordo, isso eu falo pelo que a gente conversou na última eleição. O acordo era que nesta eleição, Cristiane viria de candidato. Então, a gente tem que ver se isso se confirma, se Karina vem ainda como candidata. Ó, a Neste última momento, conversa que eu muita tive coisa ainda com pode mudar. Karina, ela me falou que é candidata. A Karina, inclusive, ela é comerciante, ela é advogada, ela é servidora pública e comerciante. A última conversa que eu tive com ela, no comércio dela que ela tem ali na Sabacinha, ela tem um sushi ali na Sabacinha, ela me disse que seria candidata. Essa informação que você está trazendo é totalmente nova para mim. Então, para mim, eu colocaria a Karina como candidata, até pelo trabalho que ela fez na última eleição. Ela foi muito bem votada, ela Vem fez continuando, 680 votos, eu acho. ela vem Isso, continuando aí. e continuou esse trabalho nesses 4 anos. Então, vamos aguardar. Sobre o pessoal, eu quero só deixar um ponto de vista meu. Eu acho que é o partido mais ideológico que a gente tem em Nova Lima. Ele, na última eleição, né, aconteceu um fato muito interessante. Foi a candidata vereadora ter mais voto que o candidato a prefeito. Eu nunca vi isso. Eu acho que Foi eu, surpreendente. tipo assim, não consegui nem entender, tá? E o pessoal, ele não fez nem questão de montar a chapa completa, ele montou chapa com 7. Então fica assim, foi uma candidatura totalmente ideológica, eles já sabiam ali matematicamente que não teriam chance. E a meu ver, eles vêm mais uma vez para uma candidatura ideológica a partir do momento que você não vê um corpo ali dentro do partido para fazer o quociente eleitoral, que eu acredito que deve ficar em torno de 4.000 votos. Ele ficando em 4.000, você tem que fazer no mínimo 80% para você ter direito a concorrer a uma cadeira. Então, com 80% seria 3.200. Então, se você não tiver uma chapa, se você tiver uma chapa fechada aí com 16, é uma média de 350 votos por candidato. Se você não tem uma chapa fechada, essa média de votos vai só aumentando e o pessoal não veja um corpo partidário ali nele para ele fechar os 16 candidatos. Então é um partido muito ideológico, eu acho que tem que haver essa representatividade, mas não vejo como um partido que disputa cadeira na Câmara, não. É simplesmente para mostrar que eles estão presentes aí na política municipal. Ele veio na última eleição mesmo disputando o espaço, essa coisa de para aumentar, para poder discutir a sociedade, veio junto com a UP, né? Foi uma coligação UP e PSOL. Essa
coligação, se não me engano, não existe mais, né? Não transformou numa federação. Não, Eles não. estão sozinhos. Na verdade, o PSOL, existe uma federação entre o PSOL e a rede. A Só que rede está na eles estão federação? numa federação. Mas até onde eu sei, o rede não está montado, tá, Thiago? Não, o rede na última eleição estava com fatinha. Hoje eu não tenho informação nenhuma do rede estar montado. Eu cheguei até dar uma pesquisada, procurar saber com quem estava, porque exatamente por conta de ser a federação com o PSOL, de ser ali um partido que disputa a sociedade, que debate, é de fato um dos que continuam, sabe, assim, que não tá na sopa de letrinha, que discute, Isso. que não se dobra para certos acordos. Eu acho que é interessante isso. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, que a Duda, ela participou do governo João Marcelo, bem no início, né, Bem Thiago? no início, ela entrou, assim que o João Marcelo entrou, foi um dos primeiros nomes, ela teve na primeira leva de divulgação de João Marcelo, e ela ficou até a entrada de Álvaro na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ficou um bom tempo, pôde ele desempenhar o trabalho dela, mas não sabemos ainda, o pessoal não se colocou como base do governo João Marcelo. Pode ser que mude no futuro ou que venha o rede aí a ser formado, né? Não sei. E essa A federação informação que eu tenho de isso. bastidores é que o pessoal ele tende a apoiar se houver uma candidatura feminina de esquerda. Faz A sentido toda informação hoje. que eu tenho de bastidores. O único partido que chegou a apresentar uma candidatura feminina lá atrás, não, na verdade foram dois. Foi o União Brasil, que chegou a apresentar a Viviane, né? Só que aí também é mais centro-direita, então não se cabe. E o PT, que chegou a apresentar a Ana, só que a Ana desistiu. Isso. Então, A Ana retirou a se o candidatura dela para Gilbert. Isso, isso. Então, a Ana fez essa retirada da candidatura, então ficou, seguindo essa ideologia do pessoal, eles ficaram sem uma representatividade. Aí eu não sei como é que fica, se eles vêm chapa só de vereadores, sem majoritário, só para marcar, né, esse local, esse trabalho na cidade, ou se eles colocam a Nídia como candidata a prefeita aí para ter esse maior destaque, né? Porque você tem um candidato a prefeito, você acaba aparecendo mais também, acaba tendo uma mídia maior, Sim. uma mídia espontânea maior. Passando agora, vamos passar para um partido novo. Eu não sei de qual nome que esse partido migrou, mas provavelmente veio de outro. O Agir. O Agir é um partido novo. Ele, inclusive, está com o Toninho, né, que a gente acabou de falar, o Toninho Cosme, o Toninho Cruzeiro, que já foi vereador na cidade e faz uma política de bastidores aí, sempre estando envolvido nos bastidores, e ele vem montando esse partido. E eles apresentaram aí, de início, eles fizeram até uma reunião esse sábado, só que eu ainda não tive acesso às pessoas, como foi o conteúdo dessa reunião, para apresentar mais um nome. Mas de início eles apresentaram a Nilda Souza, que foi candidata a deputada, fez 600 votos na cidade. O Enio Dornelles, que já foi candidato a vereador também em Nova Lima, também conhecido da política local, e um candidato novo, que é o Marconi Santiago Catireiro. Ele trabalha nessa questão de catira mesmo, na fazenda, e também ele trabalha na Via Ouro. Eu acho que, não sei se ele é mecânico. Ele vem incorporando esse partido novo, um partido, eu não vou falar que é um partido ideológico, mas é um partido de políticos, de quem gosta muito de política, né? Porque a gente sabe que fazer política governando é muito gostoso. Você fazer política sem governo, você tem que gostar demais, né? É, O é um Emanuel trabalho Cosme, o voluntário, filho gente. do Toninho, tá também lá É, comentando aí. é um trabalho voluntário. Você fazer política fora da gestão, né, do governo, e principalmente se você faz fora do ano eleitoral, dedicação, é comprometimento gratuito. Gratuito, O não, você partido gasta. é gratuito. Se você não recebe, você gasta, além do seu tempo, que poderia ser dedicado para a sua atividade principal, né, que te remunera, é um desgaste, é dedicação mesmo. O Agir, ele vem se auto-intitulando o Partido dos Autistas. Eu tenho Ah, é? acompanhado um pouco, eu tenho acompanhado um pouco os canais, né, das redes sociais do partido, muito por conta dessa questão do trabalho do Toninho, da Enilda, a gente tem uma relação legal. E eu tenho visto que eles estão, na verdade, eles já trabalhavam ali, levavam para essa pauta, mas agora eles estão usando esse slogan, o Partido dos Autistas,
Aí eu acredito, assim, vamos dizer assim, é um resumo, vamos dizer assim, ali, mas eu acho que seja o partido que se predispõe a discutir as mães atípicas, discutir ali as questões relacionadas às crianças com transtorno do espectro autista. Inclusive, a Enilda, ela tem um trabalho, ela tem um filho PDC, não sei se você conhece a história dela, ela até já conversou com a gente, ela já participou várias vezes aqui do jornal. Ela tem um trabalho nessa área, né? E interessante saber. Faz parte da Thiago, história de vida, né? Então, você leva isso. Então muito mais... e fica coerente, né? É Eu, coerente com o que eu, a pessoa vive. eu não gosto, né? Aí é uma visão minha, enquanto o partido ele se rotula dessa forma, né? Porque fica muito complicado de você lidar com isso, seja qualquer rótulo ali que o partido coloque. Mas se colocou, se quer, né, se eles querem seguir, que trabalhem em cima disso. Né? E nesse sentido, a partir do momento que o partido decidiu, Enilda é um nome excelente para isso dentro de Nova Lima. Ela já aborda a causa. Eu falei na última live que a gente teve aqui sobre o Zelino ter feito uma reunião, né, uma audiência pública sobre pessoas com deficiência auditiva, e a Nilda esteve lá, ela fala muito bem, ela mostrou isso, que ela passa na vida dela com o filho dela. Então, dentro dessa nova informação que você trouxe aqui, eu acho que agrega mais ainda a uma candidatura da Nilda, que é uma pessoa, assim, quem conhece ela sabe, uma pessoa extremamente séria. Eu lembro que quando eu a conheci politicamente, eu falei, você está no lugar errado. De tão organizada, tão comprometida que ela era. Eu falei, política, o pessoal é meio bagunçado, né? Você sabe como é que funciona, né, Ju? Marca 6 horas, chega 15 para 7. Mas é bacana, eu sempre eu levo comigo, Thiago, a questão é a seguinte: se você não se vê representado por ninguém, vá para a política para representar. Eu acho que a política só ganha com pessoas como a Enilda, que, neste caso, tem um lugar de fala nessa pauta. Então, é diferente quando você tem alguém que vive aquela realidade, ou seja, ela vai ter um olhar que as outras pessoas, por mais bem intencionadas, não vão ter. Então, eu acho bacana esse tipo de candidatura, pré-candidata, eu acho que fortalece a política. E mais, né, gente? Ainda é mulher, eu sou suspeita para falar, eu acho que a gente precisa de mais mulheres na política mesmo. Excelente. Então agora vamos partir para frente, vamos andar, né, para outros partidos e vamos para o partido do inoxidável, né? Fez aniversário ontem. Inoxidável, Hoje teve muita gente na prefeitura. O que eu vi de foto com hoje o Marcelo foi: ser prefeito, meu filho, você tem que dar trabalho, viu? Você tem que ter tanta gente na foto com você. Nunca na vida dele teve tanta foto divulgada. Então, Partido Cidadania. Aí, Edmilson, se você tiver ainda, a gente vai dar a primeira certeza aqui. Júlia, você está no Cidadania ou foi erro da minha notícia? Não, mas a primeira certeza é Abner. Está afiliado ao Cidadania? Não, a Abner já está lá. Não, a Abner já está. Eu estou falando do furo. A Abner já está. A Abner só ficou no lugar dele. Tiago Quem? Carvalho. Hoje eu sou colunista, não sou matéria. Vou te dizer uma coisa. Quando eu definir o meu partido, se é que eu já não defini, não direi nada, mas haverá sinais. Tá bom assim? Excelente. Então, Tá vamos falar do Cidadania, como foi proposto aí pela minha matéria. Né? Então, a gente teria Abner, você, Gliverson, Anizinho e Adriano Sidney, que são federados, né, através do PSDB. Então, como você explicou anteriormente, o Cidadania e o PSDB são federados. Então, é uma chapa maior, né? São dois partidos, mas mesmo assim eles têm 16 candidatos. Dentro desses nomes aí, desses 5, né, são considerados aí, na nossa leitura e na leitura das pessoas que a gente conversou, os principais nomes do partido. Sendo Abner o secretário, talvez o grande puxador de voto dessas eleições, ao lado de Wesley, depois eu vou falar sobre isso, que, ao meu ponto de vista, serão os dois mais votados aí. Até por esse antagonismo mesmo que acontece, a população, ela, em cima do muro, ninguém gosta, eles votam de um lado, votam do outro. Então, Abner, trazendo esse nome de João Marcelo, trazendo esses 4 anos de trabalho de João Marcelo, Gliverson também, que já esteve como candidato e agora vem junto, Anizinho da Câmara e Adriano é uma incógnita. E eu vou falar que eu não sei se Adriano é oposição, não sei, não consigo nem entender o que Adriano é hoje.
Porém, ele está no PSDB porque ele já faz um trabalho no PSDB há mais tempo, junto com Aécio Neves. Então, eu não sei se ele está ali pelo governo ou se ele está somente pelo PSDB. Então, Adriano seria uma incógnita. E Adriano, na última eleição, ele fez 400 e alguma coisa, 400 e poucos votos. É uma votação relevante, né? E aí, formando essa chapa que talvez seja o único partido que consiga fazer três. Como que você faz essa leitura aí, Júlia? Talvez você sendo a mulher do partido, né? Eu acho assim, numa leitura muito otimista, três. Eu acho que se você tem um partido com a condição de fazer três, se conseguir, é o Cidadania, que vai ter ali, da última eleição, se não me engano, teve 800 votos de legenda. Então, conta como se fosse um outro candidato, né? Como se fosse uma candidatura a mais. Acredito que esses votos de legenda vão ser ampliados, né? 4 anos de trabalho, a aprovação que o prefeito está tendo. É um grupo muito forte, eu acho assim, forte eleitoralmente, não acho que tem aí atritos, não ficou uma chapa pesada, como a gente estava falando. Abner, que é o secretário, se não me engano, é um dos 2 secretários que não foram Que não foi modificados, né? mudado, nem ele, nem o Gabriel Coutinho. Isso pesa muito, ou seja, um secretário aprovado, é um secretário relevante, que está em exposição todo o tempo, faz um trabalho ele está na Secretaria de Desenvolvimento Social, então, assim, ele tem. Desenvolvimento social não, desenvolvimento social é Álvaro. Jesus. Ele é desenvolvimento É, econômico. isso. E então ele está ali com acesso aos jovens, acesso às mulheres, aos empreendedores. De fato, é o nome da chapa. E eu acredito que balanceia ali, por exemplo, Abner no Cidadania, Anizinho no PSDB. Anizinho é um vereador com mandato, que tem um peso, né? Isso. Eu acho que são os nomes fortes da chapa. E vejo que, gente, fazer campanha no partido do prefeito tem uma relevância diferente, tem um outro peso. Você está no palanque do prefeito, um prefeito muito bem avaliado. Então, assim, eu tenho certeza que o Cidadania cresce. Não sei se faz três, mas Eu, cresce. eu faço a seguinte leitura aí com esses principais nomes, tá? Abner jogando para baixo 1.800 votos. Anizinho 1.200. Aí já foi 3. João Marcelo 1.000, né, que é de legenda, 4. Já fizemos um vereador. Então aí nós temos mais 14 nomes para fazer o segundo. Com certeza vão fazer. E aí, dependendo do que esses nomes, do que você entregar, do que o próprio Gliverson entregar, tem outros nomes aqui que a gente sabe que está lá, mas eu ainda não consigo confirmar, então vou evitar de citá-los. Tá? O que esses outros nomes entregar, pode sim ser o partido de fazer três. E, que nem você está falando, tendo o Abner como esse grande puxador de voto e o João Marcelo, eu acho que fica uma disputa mais leal, até mais leve, né? Porque o governo de João Marcelo está bem aprovado, tem gente que não gosta, enfim, mas a realidade é que é um governo bem aprovado e é um governo que é fácil você defendê-lo nas redes sociais, é fácil você defendê-lo nas casas das pessoas. Então isso facilita para que aquela base de candidatos consigam se o candidato ia ter 100 no partido do prefeito, João Marcelo, ele vai ter 130. Então você ganha praticamente 30% de plus aí na sua força, né, no seu capital político. Então, dessa forma, 2 já é garantido nesse partido. E aí o terceiro vai ficar muito por conta desse trabalho de base, que a gente ainda não pode confirmar outros nomes, né? Mas já mostraram que o João Marcelo já mostrou que sabe trabalhar muito bem essa base. Para quem não sabe, gente, quem pede voto para o prefeito é o vereador. Porque ele sai pela cidade, cada um na sua base, com seu grupo. Ele sai para pedir voto para si e para o prefeito que está apoiando. Então, por isso que é importante para o partido ter um candidato a prefeito, ou que tenha ali uma federação, uma coligação que apoie um prefeito. Porque você está colocando responsabilidade daquele seu voto também na pessoa que está defendendo o projeto. E uma palavra, um termo que a gente costuma falar na política, que o candidato é leve de carregar, fácil de carregar o João Marcelo. É difícil quando você tem uma candidatura bacana, construiu um trabalho e tem que defender o nome de um candidato que você tem que explicar muito,
E às vezes é perigoso você perder voto da sua base por conta do prefeito que você está defendendo. Não é o caso de quem vai pedir voto para João Marcelo. Porque, como a gente diz, tem gente que faz o que a gente quer contra, mas é um candidato leve de carregar, que tem trabalho, que tem entrega, é um bom moço, vamos dizer assim, né? É jovem. Então, é um candidato leve de carregar. Tá uma chapa muito equilibrada, vamos dizer assim. É uma chapa boa, uma chapa com muita chance. E, para mim, se algum partido tem chance de fazer 3, é o Cidadania. Então podemos passar? Ou você tem mais alguma coisa para falar de cidadania? Aqui tá ok. Vamos pro próximo. Ô, Júlio, só dar um recado aqui. Tem muita gente política que começou a me ligar agora. Pessoal, não dá para ter, tá? Vocês estão vendo que eu estou na live aí. Então só dar um recado aí, por isso que a voz distorceu, tá? Foi na hora que começar. Então, pessoal, vamos colaborar aí. Depois a gente conversa Não li. ou conversa antes. Será que você tá chegando Eu entrei pra perto, lá. Thiago? Hoje, eu tô acertando aí. O pessoal começou a me ligar aqui um monte de gente. Eu falei, tudo de uma vez não dá. Então, estou recusando aqui as ligações até a gente terminar a live, depois eu É o retorno para pessoal todo mundo aí. assim, Então, vamos Thiago, não lá. fala meu nome, Thiago. Vamos lá. O que será agora? A gente vai falar do que será. A gente falou primeiro de João Marcelo, do que será a real oposição a João Marcelo. E eu estou até surpreendido com o Vitor Penido, como que ele está conseguindo lidar com a rede social. Agora, nesse momento, ele deve estar lá no podcast dele, ao vivo. Eu achei que, gente, Vitor estava uma pessoa de 84 anos. Eu falei, Vitor, não vai dar conta de ir para a rede social, de não fazer, e estou até surpreendido. Então, a gente vai falar dos dois partidos que serão a base da oposição. Primeiro, a gente vai falar do Republicanos, de Wesley, que eu acredito que vai ser, ao lado de Abner aí, o vereador ou mais votado, ou o segundo mais votado, o grande puxador de voto também. Eles já me passaram, né? A gente conversou, liguei para o Wesley assim que eu recebi a lista, para falar com ele, para confirmar alguns nomes. Então, tem o Wesley Jesus, Kim do Gás, que já foi candidato, o Kelvin, que foi secretário de Desenvolvimento Social, e o Nelly Aurélio e o Jamil. O Jamil, ele não é muito conhecido aqui, mas ele fez 800 votos na última eleição. Ele é da região do Vila da Serra. E o Jamil, além de vir o Jamil como candidato, ele vem com o apoio do Sérgio Americano, que foi candidato a prefeito na última. Então ali o Jamil é um candidato também que a gente coloca ele nessa faixa de pelo menos uns 900 mil votos. Eu não sei como que está o trabalho do Kim, né? Como que está. Na última eleição eu fiz 900 votos, mas se ele ficar nessa base, mais o Kelvin com 500, aí também a gente já pega o Wesley com 1.800, o Jamil e juntando um pouquinho, vamos colocar aí que os dois façam junto aí uns 2.000 não, mais uns 1.500, e o restante, com certeza, o primeiro vereador vai direto e o segundo deve ir nos 80%. É a leitura que eu faço para esse partido. Principalmente, aí eu vou pegar o retrospecto de Wesley como um montador de partido. Na sua primeira eleição ele fez 700 votos, depois ele fez 2 vereadores, que foi ele e ele puxou o boi, depois ele montou o PP também colocou 2 vereadores para dentro. Então, por esse retrospecto, eu coloco esse partido também fazendo 2 vereadores. Qual é a sua leitura sobre isso? Tem uma informação, Thiago, que às vezes passa muito batido para a gente que já está ouvindo política, falando política, mas que talvez para a população não seja tão, né, não esteja tão claro. Nessa sua lista, você dá a informação de que Vitor é o candidato. Vitor é o candidato a prefeito. Vitor é o candidato. Para a população que não está acompanhando, tem gente que não sabe nem que é ano de eleição. Tava aí uma incógnita, né? Se seria Wesley, que veio de candidato na última, foi o candidato de Vitor Penido na última eleição, ficou em segundo lugar, e que foi bem votado como candidato a deputado. A deputado, né? Também. Foi o deputado melhor votado da cidade, né? Exato. Então, assim, foi um sucesso, não foi eleito, mas vamos dizer assim, guardadas as proporções, foi dos candidatos de Nova Lima o que teve maior sucesso. Ou seja, mostrou que ele conseguiu manter a base, mostrou que ele está ali, mostrou que a sua leitura de que ele vai ser o mais votado é muito coerente em cima desse retrospecto. E mais, muita gente não gosta muito essa associação, mas a gente tem que entender, por exemplo, que a eleição dos conselheiros tutelares, ela foi politizada.
Não estou dizendo que foi especificamente que o Wesley fez isso ou cada um, mas ela foi uma eleição até mais profissional. A gente viu cards de campanha de conselheiros muito parecidos com cards de campanha eleitoral. A gente teve ali movimentações muito parecidas com a eleição, por exemplo. A gente teve candidato levando eleitor para votar, esse tipo de coisa. Então, muita gente faz a leitura de que a eleição dos conselheiros tutelares foi uma prévia do que seria a eleição, ou seja, em menor proporção, né, Tiago? Mas essa movimentação, conversar com a população e tudo mais. Se a gente faz também esse recorte, a irmã de Wesley de Jesus, a Priscila Nayara, ela foi a mais votada, né, Tiago? Mais ela foi votada da história, com 600 e poucos votos. Ou seja, 600 e poucos votos é mais do que muito candidato teve a vereador na última eleição. Então, não, a gente da última eleição, somente 4 mulheres passaram de 500 votos. Na última eleição de vereadores, ela fez 600 para conselheira. Então, mostra uma força muito grande de transferência de voto de Wesley também, né? Exatamente. Então, existe essa leitura, eu vou te dizer, de todas, a mais acertada é que o Wesley vai ser muito bem votado. Né? Você falou aí que eu coloco entre ele e Abner. Eu tenho essa dúvida. Não sei se ele vai ser mais votado, não, mas eu acredito que ele vai ser muito bem votado. E eu só tenho essa dúvida por quê? Porque Abner, nesse pré-requisito, ele vai ter uma dificuldade que o Wesley não vai ter. Abner vai ter pulverização de voto. Vai ter Abner mais uns 40 do lado de Marcelo. Então, a pessoa ali pode decidir entre Abner e outro. O Wesley não. Wesley concentra esse voto da oposição, né? Como você disse, é a oposição declarada. Se há uma oposição declarada hoje, é do grupo de Wesley e do grupo de Vitor. E o Wesley, né, nesse sentido, a gente vê umas outras oposições nas cidades, outra tentativa, eu acho que ele está fazendo o jogo correto, o jogo mesmo. Você não vê ele criticando o João Marcelo a reveria, você não vê ele entrando em polêmica, ele está trabalhando com uma proposta diferente do que a do governo. Aí, se as pessoas gostam ou não. Mas em nenhum momento você vê ele indo para o ataque a João Marcelo. Isso é uma estratégia muito inteligente a partir do momento que você tem um adversário com uma popularidade muito alta. Não é inteligente politicamente que você parta para a briga desrespeitosa com quem tem uma popularidade de quase 70% da cidade. Principalmente em um momento onde a população não está com seus olhares voltados para a política. Então, ele estaria concentrando ali um ranço, uma rejeição desnecessária, que nas últimas pesquisas já se demonstra alta. Né? A gente está, vamos dizer assim, a confirmar. Mas o Wesley já demonstra ali uma alta rejeição. Porém, quando se trata de eleição para o legislativo, gente, é em torno de 2%, 3% dos votos. Se eu não me engano, um ou dois candidatos só, um ou dois vereadores eleitos tiveram mais que 2%, mais que 3%. 2% você vai estar aí com 1.300 votos, 1.400 votos. Dificilmente você fica de fora. Ninguém ficou de fora com essa votação. Na última. Então, assim, ele não precisa agradar todo mundo, ele não precisa agradar nem a maioria para ser eleito. Então, essa rejeição, ele sendo candidato a vereador, não faz nem cosquinha, vamos dizer assim, não faz diferença. Agora, numa candidatura, se ele fosse candidato à majoritária, né, talvez, estou aqui especulando, talvez essa rejeição seja ali, tenha sido um desempate para que ele não seja o candidato, né? Mas é uma informação relevante que Vitor é o candidato da oposição até agora, né? Então, eu considero, tá? Eu vou até anotar aqui para depois a gente negócio. O Cidadania já pegou 2 vagas, o Republicano pegou 2 vagas. Então, a gente já tem 4 vagas aí. Das 15. Das 15 já completa. Aí agora a gente vai falar do partido de Vitor Benito, que é o PL, né? O Sérgio, aí ele vem com o Sérgio... atual partido de Bolsonaro, né? Isso. Aí ele vem com o Sérgio Bittencourt, que Sérgio Bittencourt é do Exército, eu não sei que cargo que ele é, se é coronel. Tem o sargento militar, eu falo que é o candidato dos militares. Tem o policial federal, Márcio Mirandas. Você tem o Ricardo, que é presidente da APAC. O Ricardo, se eu não me engano, ele é chefe da maçonaria. Eu não sei se é chefe a palavra, tá? Ele é líder da maçonaria. Portal do Sol.
que aqui em Nova Lima nós temos duas maçonarias. Se Edmil tiver aí, ele pode até nos ajudar. Você tem a Garibaldi, que é aqui no centro, e a Portal do Sol, que é na BR. Então, esse Ricardo da PAC, ele é líder da Portal do Sol. E nós temos o Tony Catireiro, que é o famoso Tony Catireiro aí, que todo mundo conhece, que é líder dos Cavaleiros, né? Então, esses seriam, né, os principais candidatos aí desse grupo. Mais o prefeito Vitor Penido, que vai trazer uma legenda, né? Vamos colocar aí no mínimo uns 500 votos. Vitor traz de legenda. Este partido do Vitor é, até o momento, junto com o PSOL, o mais ideológico. Só da gente estar colocando Sim. ali partidos militares, ele fala muito com a base bolsonarista. Ele vai ser o partido dos eleitores de Bolsonaro. E para você ver que os candidatos, eles rezam muito nessa linha, né? Só responder aí, Portal do Paraíso, o nome da loja maçônica. Da maçônica. Então eu vejo muito isso. Junto com o pessoal, paralelo ali com o pessoal, o partido daí no extremo oposto, gente. Se o pessoal está na esquerda, o PL está lá na extrema direita. Extrema esquerda, extrema direita. Então, assim, não se pode dizer ali que tem, pelo menos pelos nomes que a gente está colocando, né? Que a gente está vendo, né, Thiago? Que eles colocaram lá, não pode dizer que ninguém ali está fugindo da ideologia, não. É o pessoal que defende a segurança pública, que tem como bandeira, né, segurança pública, a coisa mais rígida mesmo, muito parecido com a bandeira do partido a nível nacional. Conversa muito, a chapa do PL municipal conversa muito com os valores aí defendidos pelo PL a nível federal. E como eu estava dizendo, eu estou até surpreendido mesmo com a desenvoltura do Vitor Penido nas redes sociais, como ele está conseguindo lidar com isso, né? Não é falta de respeito, não é preconceito, mas a gente entende, quanto mais velha a pessoa, mais dificuldade ela tem em estar presente nas redes sociais. E eu vivi essa dificuldade com o Vitor durante o governo. O Vitor não tinha facilidade com as redes sociais. Talvez com mais tempo, né? Porque quando você está governando, você tem menos tempo. Talvez com mais tempo aí ele conseguiu se adaptar melhor a essa dinâmica. Ele, que nem eu falei, agora, nesse momento que a gente está aqui, ele está com um podcast, ele está se comunicando bem, está fazendo corte das falas deles e conseguiu, né, se posicionar aí como oposição a João. Uma oposição que não ficou feia. Eu achei no início, talvez eu acho que aquele vídeo, você lembra que ele soltou um vídeo da mentira? Aquele vídeo ele apanhou tanto que ele acordou. Foi até bom aquele vídeo ter acontecido. Tipo assim, que ele falou, olha, rapidinho. Não, eu lembro que a gente publicou, ele me ligou na hora, Thiago, vem cá, vamos tomar um café, que tem que explicar isso. E é isso, gente. Rede social é isso. Eu acho que ele errou feio naquele momento. E a partir dali, deve ter dado um choque de gestão ali, alguém deve ter perdido o emprego, com certeza, né? E aí ele conseguiu se adaptar bem, e aí ele vem com esse podcast, ele vem mostrando os pontos dele. Não estou falando que você tem que concordar, estou falando que ele está colocando à mesa. Eu vejo, Thiago, que essa adaptação dele às redes sociais, ela era quase que obrigatória para ele. Porque o uso das redes sociais toma dele um tempo e uma energia que ele não teria para ir para a rua. Não estou dizendo que ele não tem energia, estou dizendo que é muito mais desgastante. Trânsito, deslocamento, horário, agenda, para fazer esses eventos presenciais numa época de pré-campanha. Ele provavelmente vai estar na rua. Eu já ouvi muito, politicamente eu discordo dele em muita coisa, mas eu já ouvi gente admirada dizendo o seguinte, que cansava e ele não cansava durante a campanha. Já falava, pelo amor de Deus, chega, e ele queria não dar mais. Então, assim, não estou discutindo a energia que ele tem. Estou dizendo que neste momento em que, como dizem, né, eleição não é maratona, né? Você até pediu. Que é uma corrida longa, ela é desgastante, ela é constante. Então, neste momento de pré-campanha, que, como eu disse, a gente está há praticamente 10 meses das eleições, se apropriar desse espaço das redes sociais é para ele quase obrigatório, porque ele se comunica com muito mais gente. A rede social ela tem essa facilidade, esse poder, e de uma forma ali, no lugar, sentadinho, conversando, tomando café. Então, essa adaptação
era necessária e ele está saindo, né, relativamente bem nesse espaço. Então, assim, de fato, tem que fazer essa observação, né, Tiago? Eu não acho que o voto de prefeito vai ser um voto ideológico, não, tá? Eu acho que a pessoa ela vai votar em quem ela acreditar que seja o melhor para a cidade. Mas falando de uma chapa de vereador, essa chapa ela tem muito voto para trabalhar. Tem muito voto para trabalhar. Quase metade de Nova Principalmente Lima. sim, e principalmente porque você teve uma Câmara que ninguém se posicionou sobre isso realmente. Juliana, ela se posicionou várias vezes. Você tem Doroteu, que é evangélico, não se posiciona. Você tem Zé Lino, que apoia Bolsonaro, mas na Câmara ele não se posiciona. Você tem Viviane também, que é centro-direita, mas na Câmara não se posiciona. Então, esse eleitor, ele tem uma carência de um posicionamento no legislativo. Então, eu vejo essa chapa com uma margem boa para fazer no mínimo. O eleitor Um, do Bolsonaro não tem carinho por candidato do centro, por muro. Ele não ele gosta de quem posiciona. é muito definido. E fazendo um link com a eleição passada, gente, Nicolas não pôs o pé em Nova Lima e teve 9 mil votos aqui. É a base bolsonarista que votou nele. Então, é o seguinte, aquilo, o Lula ganhou, mas nós não temos ali, até agora não vimos, uma candidatura que agregue todo esse capital político do Lula e transforme em voto, que é o que o Vitor está fazendo com o PL. Vitor está rezando toda a cartilha, tirou foto com Braga Neto, que foi o vice na chapa de Bolsonaro, recebeu o Bolsonaro, foi na passeata lá contra o aborto. Ele está atendendo ali. O Vitor, ele caminhou mais à direita. Ele se filiou no ano passado, no início do ano passado, no PL, se não me engano, em março, fevereiro, março. Então, ele fez esse caminho para a direita para conquistar esse público que está aí. Esse eleitor que está carente de um representante a nível municipal. É aquilo que você falou. Nós não temos hoje na Câmara um bolsonarista. A gente pode ter um eleitor de Bolsonaro, mas com as características dos representantes que a gente vê na Câmara Legislativa, no estadual e a nível federal, nós não temos nenhum aqui. É possível e é provável que a gente eleja o primeiro, a gente não, que o público eleja, os eleitores elejam o primeiro vereador bolsonarista. E eu te falo porque eu trabalho, além de Nova Lima, eu trabalho em Sabará e trabalho em Itabirito, né? Essas duas cidades aí que eu acho que elas são muito parecidas com Nova Lima. E em Sabará, você tem o Thiago Rodrigues lá, meu xará, eu brinco com ele que eu falo, ele saiu da rede social e foi para a Câmara. Ele é um Bolsonaro, cara, é incrível. E, tipo assim, no início eu falei, cara, isso não vai dar certo. Aí ele foi candidato a deputado, ele estava inclusive na manifestação ontem. Ele fez 6 mil votos em Sabará, só falando de Bolsonaro. Então, não estou falando que está certo ou está errado, eu estou falando que quem quer ser político tem que perceber esses nichos. Tem que perceber. E Nova Lima não tem. Eu estou te falando de uma cidade igual Nova Lima, que você tem um cara lá, ele foi bem votado, em Sabará ele fez 900 votos, para Sabará é muito voto lá dentro da realidade deles. E em Itabirito também é a mesma coisa, você tem um pastor lá, chama Pastor Anderson, bolsonarista desse perfil, e Nova Lima não tem. Então eu acredito que eles entenderam isso e vão trabalhar, e no meu ponto de vista teremos o primeiro aí, direitista, ele vai chegar lá com o bandeira do Brasil, com o bandeira de Israel, vai ser daquele jeito que o povo gosta. Ah, eu tô doido pra ver essa pra Câmara. Ou seja, se fosse eu vou te cobrar, hein? Mas enfim, Nossa, podemos passar. Eu fiquei podemos. empolga. Podemos. Podemos passar, então considero que eles façam um também, tá? Você concorda com isso? Que sai um vereador dessa chapa? Você Sai, né? concorda que sai um vereador dessa chapa? Sai. Então já temos 5 vereadores aí. Chegamos agora ao PSD de Thiago de Almeida. Thiago, presidente da Câmara. O pressuposto, namorada, vice, não sei como que a gente trata ele, né? Se ele é vice, se ele não é. Mas também soltei que ele vai para o PSD e ninguém me desmentiu. Né? Ninguém me ligou para falar, não vai. E ele indo para o PSD, eu já vou fazer uma leitura aqui que eu já devo ter feito com você, a gente conversando, em off. Mas PSD é o candidato de Pacheco. Pacheco
hoje é quase um padrinho de João Marcelo. Então, existe um lastro aí dessa ida para o PSD. Não é uma ida qualquer, não está indo para um partido aleatório, está indo para o partido que teremos um candidato a governador, né, que precisará de um apoio em Nova Lima, que nem eu falei do Novo, né, o Novo não estará com o João Marcelo, tendo em vista que o Novo e Cleitinho deve ter um candidato ao governo. Então, essa ida dele, principalmente para o PSD, eu acho que passa muito recado. Além dele, temos Soldado Flávio, o seu pai, que aí uma outra discussão, que se Thiago vir vice, Soldado vem candidato a vereador, a informação que eu tenho de um lado da moeda é que sim, de outro lado da moeda é que não. E aí alguém vai estar errado nessa história, alguém vai brigar nessa questão. Ó, Você quer se, falar? se e somente se Thiago for vice, vamos colocar assim, é muito pesado ter um vice e na Câmara ter o pai do vice, sendo o pai do vice Flávio de Almeida, que foi vereador 5 mandatos, 5 vezes. É um político conhecido por ser muito inteligente, um político muito esperto e que tem excelentes relações, né? Ali, o filho é o primeiro mandato do Tiago, mas vamos dizer assim, Tiago tem uma excelente referência, vamos dizer assim, Flávio. Então, eu acredito, né, que se Tiago for vice, eu acho muito difícil Flávio vir para a Câmara. Não sei, você sabe, isso é uma coisa. Vice, gente, é casamento de reis. Você tem que. É tudo num acordo. Então, eu acho que seria um acordo muito pesado. Um filho está na prefeitura e o pai está na Câmara. Eu acho pesado. Outra coisa que precisa considerar é o seguinte: se e somente se ficar desse jeito, não dá para ter Tiago e Flávio na mesma chapa. Não vejo essa possibilidade. A base é uma só, né? A base é a mesma, de votos, Jardim Canadá. Eu acho muito difícil que se mantenha dessa forma. Quem vai dizer para gente, primeira coisa, né? Desempate, não. Quem vai poder definir aí essa brincadeira é o prefeito, João Marcelo. Isso. E além dos dois, eu coloquei o nome de Faustão de Bicalho, que é um representante de Bicalho, fez 1.000 votos na última eleição. Robinho Ramos e Silvano Aguiar, que já é vereador e está no PSDB, então que ele deve continuar. Esses dois nomes, Robinho Ramos e Faustão, eu vou até explicar para a população que muita pessoa perguntou assim: você errou nesse nome, que Faustão está no Solidariedade e Robinho estaria ou no União Brasil, ou estaria no outro partido. Palavra dos dois comigo, tá? Dos dois candidatos, antes de eu publicar a lista. Eu estou onde Thiago estiver. Então, se os dois me disseram isso e eu consegui que o Thiago está no PSD, logo eu fiz essa analogia, gente. Então, para quem falou, Faustão não vai sair, eu falei, gente, então ele tem que se resolver. Mas os dois falaram que vão estar onde Thiago estiver, porque os dois fazem parte do grupo de Thiago, né? E se manter essa chapa aí nesse formato, é aquele trem. Você tem o Thiago de vice, você tem Flávio, com no mínimo aí uns 1.400 votos, né? Não acho que fará menos do que isso. Você tem Silvano, vereador, acho que Silvano vai ficar na base dos 1.000 votos aí. E você tem Robinho e Faustão, que os dois juntos aí possam cada um entregar 900 ou 1.000 votos. A gente não sabe porque estão fora de mandato, a gente fica mais difícil da gente mensurar, né? A gente não sabe qual vai ser o poder econômico, o poder de equipe que eles têm. Mas essa chapa, com esses 4 primeiros nomes aí, já faz um vereador. Já faz 80% de um vereador. Então é uma chapa também que estará, é um partido que estará dentro da Câmara. Se vai ter possibilidade de fazer 2, nesse momento, com as informações que eu tenho, eu acho que não. Eu acho que é um vereador. Depender muito do restante da lista, né, Thiago? Isso. Lembrando de uma coisa, gente, Thiago Almeida hoje está no PT. Então, assim, é mais uma mudança, é uma das mudanças que vai se concretizar nessa janela. Ele já é questionado dentro do PT pela sua postura não petista, vamos dizer assim. Ele